como eu disse aos senhores que me ensinou, foi quando o Billy Graham estava falando, era muita coisa que estava falando, e a gente não parava ali, dando aquele 100% de atenção, porque você vai levando uma louça, vai tomando uma água, vai tomando um suco, vai se vestindo, mas você quer estar recebendo ali a palavra do Senhor. Então, o primeiro aspecto que eu quero destacar é isso. Quando você está fazendo suas coisas, você está tornando esse dom na sua rotina normal, aquilo que os irmãos costumam chamar de vida secular, a vida secular são os nossos afazeres, por exemplo, nosso trabalho. Daqui a pouco estou lá na minha sessão, né? Então estou abrindo o computador, estou olhando uma planilha, estou olhando um processo. A questão é, se durante este momento, que vai me tomar às vezes muito tempo do meu dia, né? Vai tomar quase todo o tempo do meu dia, se eu consigo usufruir desse tempo, fazendo aquilo que eu preciso fazer, que são as minhas tarefas normais, mas se de fato eu consigo associar aquelas tarefas a uma necessidade de glorificar o Senhor. É uma necessidade. Quando a gente levanta na nossa casa pela manhã, eu não sei qual os horários que os senhores levantam, mas eu tenho por hábito de levantar entre 3 da manhã e 6 da manhã, vai variando. Cada momento aí, tem hora que eu levanto 4, tem hora que eu levanto 3 e meia, tem hora que eu levanto 3, tem hora que eu levanto 2 e meia. Então não tem assim um horário específico. Isso natural é você acordar entre 5 e 6 da manhã, né? Então quando você levanta, o seu tempo normalmente ele já está estabelecido no teu conjunto de tarefas, né? Então eu preciso levantar, preciso escovar meu dente, tomar meu banho, né? Ajeitar minha farda, tomar meu café, de repente levar, hoje o pastor tem soneta, preciso levar na escola. Então se você parar para pensar, o teu tempo, o teu dia, ele já tem diversas tarefas que já estão, vamos dizer assim, pré-ordenadas para ocupar esse tempo. E é preciso, então, a gente ter a sabedoria, a gente ter a maturidade, ter a sabedoria, de, então, dentro desse tempo que já está ocupado, a gente ter tempo para poder reservar e se conectar ao Senhor. Porque muitos de nós, já no nosso levantar, a gente já não consegue ter tempo de sentar e ler a Bíblia. Até para fazer aquela oração, que é aquela oração que você levanta da cama e fica ali 1, 2 minutinhos sentado de olho fechado, aí acha que isso é o suficiente. Não, irmãos. A Bíblia diz que o tempo é curto. Então, se ele é curto, a gente precisa fazer com que ele se torne aproveitável. Porque o tempo não vai se esticar mais do que efetivamente ele é. São 24 horas, serão 24 horas. Quando as 24 horas passam, começa a contagem das novas 24 horas. Isso para a nossa forma de viver a vida, né? Para a nossa forma da gente, vamos dizer assim, fazer as marcações temporais. Irmãos, o tempo é curto. E é necessário, então, que a gente comece a aproveitar cada segundo, cada momento desse. Então, é importante a gente, dentro dessa nossa rotina, dentro das nossas necessidades diárias, a gente aproveitar e encaixar o Senhor, que deveria, olha só, eu digo encaixar porque na verdade ele deveria ser o dono do nosso tempo como dor, e a gente encaixasse as nossas atividades, né, nos espaços que ele nos permitisse. Mas olha a que ponto a gente chega. A gente precisa encaixar um tempo para o Senhor, por quê? Porque as atividades começam a se sobrepor sobre ele. E aí fica, às vezes eu estou pensando sobre isso, eu vinha pensando sobre isso. Mas, Senhor, como é que eu consigo, então, aproveitar esse meu tempo? Né? Eu tenho procurado, por exemplo, na minha rotina, se vocês prestarem atenção, eu tenho procurado envolver o meu tempo e dedicando com a possibilidade de estar onde as coisas do Senhor estão. E quem são essas coisas do Senhor? São normalmente vocês, irmãos. Onde vocês estão? Por exemplo, na terça-feira, eu vou para o Pavimar. Eu estava em casa na terça-feira, a Lara colocou, irmãos, nós teremos a oração. Eu saí de lá, urgente, correndo de casa, cheguei, estava só a Lara sentada. Eu me sentei aqui e disse, não, vamos fazer nós dois. Fizemos, depois chegou o irmão Serafim e o irmão Coutinho. Porque o tempo é curto. Então eu preciso, na terça, na quarta-feira, tivemos o prazer do irmão Flash e do irmão Rivelino, estarmos ali mais uma vez ali no Cerezo. Eu vou me reunir com os irmãos e reunir com pessoas que estão também buscando ter momentos, né? Ter momentos de santificação com o Senhor. E é necessário a gente pegar esse sistema. Por exemplo, quando eu sou no meu tempo, ao tempo do pastor, ao tempo do irmão Brilhante, ao tempo do irmão Flash, ao tempo do irmão Rivelino, esse tempo curto, ele é prazeroso. De fato, ele é curto. Mas ele é tão curto que ontem, quando nós terminamos, ainda tínhamos 10 minutos. Parecia uma eternidade para preencher. Mas aproveitamos cada minuto, saímos de lá exatamente dentro dos 30 minutos. Porque não é justo que nós venhamos aqui e não saibamos aproveitar o tempo. Por quê? Porque a administração foi pequena, porque não temos a motivação para orar, não temos a motivação para cantar. Irmãos, nós viemos aqui para aproveitar esse curto tempo que Deus nos dá aqui. Mas a essência de tudo isso é nós transformarmos esse curto espaço num tempo proveitoso. Quando os nossos filhos e filhas, principalmente as filhas, elas se tornam debutantes, naquela idade de 15 anos, ou está fazendo os aniversários, e que ela está crescendo, está se tornando mais madura, e que ela começa a se aproximar daquilo que o mundo normalmente vai chamar ela para a construção de uma família, a gente já começa a ter uma preocupação sobre como ministrar sobre a vida dela e como orientá-la. E normalmente a gente traz aquele versículo de Eclesiastes que fala que o jovem pode aproveitar todo o seu tempo, não sei o que e tal, e no final diz assim, mas lembrai, por tudo isso você gastará contas. Então aproveite o seu tempo de uma forma correta, de uma forma equilibrada, para que quando você chegar na presença do Senhor, você como jovem, melhor ainda seria se todos nós tivéssemos desde jovem aproveitado a nossa vida diante da presença do Senhor. Eu aos 12 anos eu posso dizer que eu aproveitei. O problema é que aos 13 eu já estava de volta no mundo. Me converti aos 12 anos, aos 13 voltei para o mundo, e dos 13 até aí, assim, quase 40 anos, eu vivi literalmente sambando pelo mundo até que de fato o Senhor me balançou, via minha casa ruim, né? Senti que a minha casa é ruim, mais uma vida ali sendo, vamos dizer assim, destruída pelas nossas próprias ações, né? Pela nossa própria repetição de má condutas,
Aí a gente vai e diz assim, não, senhor, preciso aproveitar melhor esse tempo que está me dando. Quando o rei Josias, o rei Josias estabeleceu, era o rei Josias, não é? Quando o rei Josias recebe daquele anjo, né? Não recebe do anjo, não, do profeta, do profeta Isaías. Quando ele recebe do profeta Isaías, a ordem do Senhor diz assim, vai lá e diga que ele ajeite sua casa, né? Olha só, olha a preocupação, ajeita a tua casa, ou seja, organiza tudo aí, porque tu vai morrer. Pensa se o Senhor te diz isso hoje. Mas será assim? Não será hoje, como ele disse para aquele outro jovem lá, disse assim, louco, ainda hoje te pedirão a tua vida, a tua alma, ainda hoje. E tu estás aí tentando aproveitar o teu tempo, construindo riquezas e enchendo celeiros. Né? Então, irmãos, essencialmente, essa palavra aqui, é claro que não é exatamente o que o Billy Graham trouxe, mas eu me ative a essa expressão, o tempo é curto. Mas mesmo sendo curto, é um tempo necessário, é um tempo suficiente para que a gente possa tomar decisões. Eu sempre digo aqui, irmãos, e é importante ter isso mesmo, por mais que venhamos aqui, isso só fará sentido se de fato aceitemos o sacrifício de Jesus Cristo que ele fez lá na cruz pela gente. Sem aceitar o sacrifício de Jesus Cristo, lá, aquele sangue lá para te lavar, para te remir realmente os seus pecados e para que você possa ingressar na casa dele como filho, você perde o seu tempo. Literalmente, você perde o seu tempo, você cria uma expectativa que não vai se realizar. Aqui é caminho para quem caminha como filho do Senhor e não como alguém que é espectador na obra do Senhor. Nós precisamos. Então, o Flecha precisa disso, eu preciso disso, o irmão Ricardo precisa disso e todos nós que ainda não entendemos isso. O tempo é curto e é preciso a gente se encontrar com Cristo Jesus verdadeiramente. E a gente só se encontra com Ele quando nós confessamos os nossos pecados, nos arrependemos deles e nós aceitamos Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador. Então, se alguém aqui, ou que alguém que toma conhecimento do vídeo, ainda não se encontrou com o tempo de Jesus, irmãos, o tempo é curto. E vai chegar uma hora que a tua, vamos dizer assim, o teu juízo, né? A tua prestação de contas será exatamente aquele tempo, com teus olhos fechados. Então, com teus olhos fechados, tá? Então, Ezequias, né? Ezequias, não era Josias não. O rei Ezequias, ele chorou e lamentou porque não tinha mais tempo. Mas aí o Senhor é poderoso. Ele chora com todo o coração. Ele chora com o coração. O Senhor ouve. E quando o profeta está indo embora, ele diz, volta e diga para ele, olha, ouvi o teu lamento, ouvi o teu pranto. E te darei mais 15 anos. Mas se você observar os próximos 15 anos do rei Ezequias, ele já não vai andar do mesmo jeito que ele andou. Aproveita o teu tempo. O teu tempo é agora. Né? O teu tempo é agora. Teu tempo é agora, para que possa colocar Jesus Cristo dentro do teu coração, literalmente, dentro do coração. Diz assim, ó, batendo no tempo, quando às vezes a gente corre nas nossas canções militares, e a gente vai correndo para fazer assim, ó, batendo no peito, né? Diz assim, ó, nossa, pô, Senhor, tu és Senhor do meu coração, tu és Senhor da minha vida, porque o tempo é curto. E eu não quero mais perder nenhum tempo longe de ti, e quero realmente me dedicar. E eu agradeço pelos irmãos, no sentido de que a gente vê que tem tido a vontade de estar aqui conosco, ouvindo a palavra do Senhor, mas não é apenas para ouvirmos, é para vivermos, é para sermos parte da palavra de Deus. Nós precisamos ser parte da palavra de Deus. Literalmente, testemunhos vivos. Nós até colocamos agora que todas as vezes que a gente venha nesse movimento do quartel, queremos ficar com a Bíblia física. Tá ali, ó, sai da minha sessão, eu venho para cá com a Bíblia. As pessoas precisam nos ver com a Bíblia. Por isso que a gente deixa ali e usa o celular na hora para fazer o livro, não tem problema. Mas o testemunho tem que ser presente. Eles têm que olhar a gente e dizer assim, lá vai a palavra de Deus aqui, está perambulando aqui, vamos dizer assim, está no meio de nós. Se nós não ouvirmos, se nós não nos apoderamos das suas bênçãos, daquilo que Deus quer, é uma opção de cada um. É uma opção. Mas lembrados, o tempo é curto e não perca o seu tempo. Não perca, literalmente. Venha para o tempo do Senhor e viva suas bênçãos de graça. É isso que eu quero dizer. Aqui quem mais me conhece é o Rivelino. Jogamos um bocado de bola junto do Rio Branco. Já me pegou numa fase melhor. A gente já fazia programação em família. Mas a minha vida era toda lá. E eu vivi este fim de semana algo que é raríssimo de acontecer e que vocês, por exemplo, não tiveram a oportunidade de viver, de celebrar o casamento da sua própria filha. Isso é a coisa mais rara que você vai ver. Um pai pastor, ele entra na igreja com a filha e um outro pastor está celebrando e normalmente dá uma oportunidade para ele falar. Tem casos, mas é raro. Aí, quando o irmão Elcio falou aqui, falou para mim se o senhor ministrar e tal. Às vezes a gente nem leu a Bíblia, mas pela bondade de Deus, um versículo gostoso vem ao coração, como ele trouxe aqui, e a gente vai lá e consegue falar. Mas é que a gente precisa, quando está sentado ali do lado, dizer assim, ó, o Alcides não é nada melhor do que eu. Basta o Rivelino parar e falar assim, eu conheço o Alcides. Não é nada melhor. Ah, mas tem um chamado, ok, tem um chamado, mas o apóstolo Paulo ele, aparentemente não tinha chamado. Ele estava prontinho para fazer o trabalho dele, só que perseguir.
Mas na hora que ele teve um encontro, eu falei, agora está na hora de mudar, não adianta eu apenas, como disse o Elcio, não apenas eu dizer, Jesus falou comigo ali, foi um negócio diferente e tal. É caminhar. E eu venho caminhando todo dia. E ele falou do tempo, eu fiquei sentado aqui, quase que eu não acredito no que ele falou, porque eu peguei um voo ontem, 8h25 eu peguei o voo no Rio, vindo para Belém. O voo decolou 9h08. Durante esse período de espera, eu tenho aquela Bíblia, fone de ouvido. Eu peguei e coloquei em Gênesis de novo. Quando pousou aqui, estava no capítulo 48. 48 capítulos. 48 capítulos numa viagem de 3 horas, com uma voz calma, do jeito que eu estou falando aqui, não estava naquela aceleração, senão teria acabado. Eu só com fone, aí doía o ouvido um pouquinho, eu te fechava ele e tal, e a palavra falando o tempo todo, você ouvindo de novo, como foi a história de José, uma coisa imprevista de acontecer, improvável que fosse ser ruim assim. Fecho dizendo, nós temos tempo de sobra, tempo de sobra. O problema todo foi a frase que eu ouvi quando convidei um colega para vir para cá, que ficou no coração. Esse é o tempo que eu tenho para descansar, que eu tenho que esticar a coluna, mas o cara se declara evangélico. É quando você chama para uma reunião como essa, todos nós temos alguma justificativa para não estar aqui. E o tempo é findo. Se você ler o restante, aqueles que têm motivo para chorar, que nem choram. Quem tem esposo, quem é solteiro para se dedicar ao Senhor, diz que o tempo é tão urgente, que não é nem para você casar mais, não é nem para estar preocupado com a família mais, é preocupado com as coisas do Senhor. Então, parabéns pela mensagem trazida. Vamos adorar o Senhor para finalizar. Deus abençoe. Vamos lá. Aceita.